Mas de todos os cenários que você muito bem descreveu, tem um ainda que é o complicado, né? Imagine que Biden continue na disputa e vamos supor, eu não acredito, mas vamos supor que ele ganhe. Ele está numa situação claramente incapaz de governar. Numa idade mais avançada, imagina que ele veio a falecer e aí sim assume Kamala Harris. Então, e não estamos falando, com todo o respeito a vários países, não estamos falando de Honduras, de Papua Nova Guiné, estamos falando dos Estados Unidos. O país mais importante do mundo, o país mais rico do mundo, né? Um líder aí, talvez, sei lá, por bastante tempo. Farol da liberdade. Pois é, então a situação é complicada. E nós estamos falando também que, do outro lado, o Trump também tem 78 anos, né? Então, me parece que precisam nascer, talvez Ron DeSantis, ou nascer novas lideranças ali importantes para um futuro próximo, né? Porque o mundo está vivendo uma situação polarizada. Então, é Estados Unidos e China, é China com a União Europeia taxando um produto do outro, a Índia agora com a maior população do mundo, trazendo ideias de maior abertura do que a própria China, guerras no Oriente Médio. A gente está vivendo um momento complexo, né? Em se tratando dos Estados Unidos, buscando essas lideranças, o cenário na minha opinião, é bem preocupante. Mas, de qualquer maneira, analisando a parte que nós vimos aqui na semana passada no debate, eu concordo muito com o Jean Turco que, apesar de termos aqui total desalinhamento à parte política, ideológica, econômica do Partido Democrata, de Biden, dá pena. Me pareceu um ato humilhante você colocar uma pessoa que nitidamente está doente, a que o mundo visualizasse aquela fragilidade dele, dessa, né? Aquela exposição. Eu fiquei imaginando se é o teu pai, se é o teu avô, e ele exposto a isso a milhões e milhões de pessoas. Inclusive eu vi alguns comentários no Twitter, pessoas ligadas ao Partido Republicano colocando assim, eu não lembro exatamente a frase, mas era assim: mundo, se você está fora dos Estados Unidos, por favor, desliga a televisão para que vocês não vejam a humilhação que estamos passando. Então, para além das ideias econômicas, ideias sociais, ideias políticas, ali tinha um ser humano numa exposição ao mundo todo, numa situação triste, em que ele não consegue formular frases. Ele gagueja, ele pisca o olho, ele não consegue estruturar uma ideia. Essa frase que vocês colocaram lá da parte do Covid, que ele volta e depois fala do Obamacare, não tem conexão nenhuma, uma palavra com a outra. E eu concordo com o que o Luiz Felipe falou. O Trump poderia ter sido extremamente indelicado, para não dizer outra coisa, e exposto ele mais ainda. Achei que ele teve algum tipo de compaixão com o senhor do outro lado que nitidamente está doente. Então, na minha opinião, se ele permanecer, não tem chance alguma, né? Acho também que se vier o Gavin Newsom da Califórnia, com tudo que a gente tem visto, esses dias eu vi uma placa na frente da Louis Vuitton, recebia um tweet assim, e falando, olha, aqui roubos até $950 você é obrigado a devolver, tudo isso que está acontecendo, você viu isso, né? Então a Califórnia, eu morei lá em 97, 98 com a minha família, era aquela coisa, um estado que o PIB é 2 vezes o PIB do Brasil, né? Uma região riquíssima, e hoje está entregue a mãos de bandidos, de drogas. Então é muito triste o que vem acontecendo com a própria Califórnia e outros estados americanos. Então, de qualquer maneira, eu acho que se ele concorrer, o Biden, a eleição está ganha. Se os democratas colocarem uma outra personalidade, eu não sei quem seria, talvez a única que me geraria algum tipo de dúvida seria que você levantou a Michelle Obama, mas eu também não sei se ela pode ou se é complexo esse processo de indicação ou não, mas eu acho que está muito mais claro. E ela perder também é um revés muito grande, né? Muito grande, o rei muito perder. grande. Então eu acho que está muito mais para o Partido Republicano entrar, e aqui eu deixo uma pergunta para a gente pensar. Quando foi a primeira vez quando foi que o Trump foi eleito? 2015, 2016, né? 16. Será que o que os Estados Unidos vem passando não acontece 2 anos depois do que acontece com o Brasil? Que talvez a esquerda cairia em 2026 por problemas que não mais tornam sustentáveis a esquerda no poder, como a gente tem visto aqui no Brasil? Fica a pergunta, né? Muita gente vê esse ciclo
Porque dá para entender dois após dano. Então, o Trump foi eleito em 2016, Bolsonaro em 2018, depois o Trump perdeu a reeleição, o Bolsonaro perdeu a reeleição e agora o Trump voltaria, né? Será que estaríamos... Traduzindo isso em mercado, se me permite mais 10 segundos, eu tenho um amigo que fala, ele é CEO de uma grande empresa de capital aberto, e ele fala assim, no Brasil nós temos informação privilegiada no mercado sempre, né? No bom sentido, não no lado do crime. Basta olhar 10 anos atrás e entender o que aconteceu nos Estados Unidos, é onde nós remaremos nessa direção. Talvez na política a gente pode encurtar esse prazo para 2 anos aí.